Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a este canal. Meu nome é Matheus Danelus, se você ainda não me conhece. Desde já, primeiramente, eu quero pedir para que você se inscreva no canal se você não é inscrito. Me siga lá nas minhas redes sociais, que é @MatheusDanelus, você me encontra tanto no Twitter quanto no Instagram. E nas minhas redes sociais eu consigo falar mais do meu dia a dia, consigo falar mais sobre as minhas leituras em andamento, quando que vai ter vídeo, quando que não vai, quando sai o vídeo novo, lá você consegue ficar por dentro de mais coisas, tá ok? Enfim, depois de tanto tempo, eu só consigo pensar, meu Deus, aonde eu tava, que eu não li esse livro ainda, mas, enfim, eu li, que é Flores para Algernon. Que assim, eu já falo pra vocês que no final deste ano, a hora que eu fizer a minha lista de favoritos, Flores para Algernon vai estar na minha lista de preferidos, sem dúvida nenhuma, porque fazia muito tempo que eu não li um livro que me impactava tanto, que me emocionava tanto e que me chamasse tanta atenção assim. Uma narrativa, uma escrita. O Daniel é maravilhoso, eu quero pesquisar, eu quero ler mais livros desse cara, porque é incrível como o livro, como ele conta as coisas, sabe? Como o livro é rico. E eu, se vocês não sabem, se vocês não viram ali um dos primeiros vídeos do canal, eu sou estudante de psicologia. Tô indo pro 4º ano agora e por eu ser estudante de psicologia, eu consegui ver alguns aspectos e perceber alguns aspectos desse livro aqui que me chamou muita atenção, porque é muito... não sei como nem explicar, porque é muito humano ali, é com muito detalhe de como os sentimentos, de como a pessoa se sente, de como ela desenvolve ali o seu psicológico, de como ela se vê, de como ela vê os outros, e também porque o protagonista ali, ele passa por vários testes, por várias questões em laboratório e tudo mais, tudo ligado ali à psicologia, ao seu desenvolvimento. E daí eu pegava esses pontos e falava, caramba, olha como é legal eu conseguir entender isso, sabe, graças à faculdade e tudo mais. Mas não só isso, enquanto o autor foi inteligente, sabe, colocando esses pontos tão importantes, sabe, enfim, tô aqui falando pra vocês, eu tô assim, até agora anestesiado quando eu lembro dessa leitura, por isso que eu tô meio bobo, assim, porque é realmente foda, muito foda. Mas enfim, eu vou falar sobre o livro aqui agora. Claramente eu não vou dar spoiler do final do livro, mas eu vou contar questões que acontecem ali no livro. Então, se você não gosta de saber sobre alguns fatos, não gosta, quer ter 100% de surpresa ali, então aí eu já não recomendo muito que você veja esse vídeo. Veja depois de você ler. Aí você volta aqui e a gente conversa, ok? Mas não vou dar spoiler do final do livro, não vou contar o que acontece no final, mas eu vou falar os fatos, alguns pontos, porque eu preciso muito falar sobre eles, ok? Enfim, primeiramente a sinopse do livro ali é que vai contar a vida do personagem principal, que é o Charlie Gordon, que ele não é o Algernon, que eu achava que ele era, mas ele é o Charlie Gordon, que é um rapaz ali por volta dos seus 30 e poucos anos, não me lembro agora, que ele tem um QI baixo da média normativa. Então ele tem uma deficiência ali intelectual, ele tem mais dificuldades que as outras pessoas com aprendizados, com a fala, com coordenação motora e tudo mais. E daí ele participa, ele tem aulas ali num instituto que tem um trabalho com essas pessoas. E daí, lá no instituto, a professora, ele chama mais a atenção da professora ali pelo seu esforço, pela sua vontade de aprender, pela sua vontade de melhorar, de ser mais inteligente, ele fala. E daí, com isso, a professora, chamando a atenção dessa professora, ela o recomenda para um experimento que uns cientistas e psicólogos, médicos, estão fazendo em um laboratório ali naquela cidade, que seria a primeira cirurgia que poderia modificar o QI de uma pessoa. Então eles conseguiriam aumentar o QI do Charlie, que era essa a intenção deles. E ele seria o primeiro voluntário, então seria um teste e tudo mais. Eles já se sentiam preparados, mas eles precisavam de um voluntário humano, porque eles já fizeram os testes em animais e mais especificamente em rato, né, que é mais citado aqui nesse livro.
E um dos ratos que recebeu esse teste é o Algernon, que é o nome desse ratinho. Então o Charlie, quando ele vai lá para esse laboratório para poder passar por várias entrevistas, por vários testes e tudo mais, mediante esses testes ali ele conhece o Algernon, que é um ratinho que já passou por essa cirurgia e ele é mais inteligente ali, ele conseguiu ficar mais inteligente que os outros ratos. Ele consegue resolver ali quebra-cabeças, né, labirintos, com muito mais facilidade do que outros ratos. E daí, depois de fazer o teste com esse rato, eles querem fazer um teste no humano, né, porque eles acham que eles estão preparados para isso. E eles fazem o teste ali pro Charlie. Nisso, o Charlie, ele é obrigado, né? Eles pedem para ele fazer relatórios desde ali do primeiro dia. Ele começa a contar a sua história. Contar a sua história não, ele começa a contar as coisas que acontecem no seu dia a dia por meio de relatórios, que os cientistas querem acompanhar esse desenvolvimento dele. Então, desde o primeiro dia, ele vai escrevendo ali seus relatórios, e isso é muito legal para perceber na narrativa ali, na escrita do autor, porque o Charlie escreve como ele vê, como ele sabe escrever. Então, é muitos erros de português, né, de inglês, mas na nossa tradução aqui, vários erros de português, várias palavras que às vezes é difícil de identificar, mas ali com o contexto você identifica. A leitura no começo é bem complicada, por isso mesmo é cansativa, porque o Charlie ele está escrevendo e ele está se expressando ali da sua maneira, da forma como ele entende as coisas. E daí você vê o quanto ele é simples, o quanto a percepção dele de mundo é simples, é fechada, as coisas que ele quer são coisas muito simples e tudo mais. Ele não tem uma percepção grandiosa, uma reflexão sobre as coisas, é tudo muito direto e simples. E assim, parece uma criança mesmo escrevendo, uma criança ali dos seus, não sei, seus 5, 6, 7 anos. E daí ele escreve assim, no livro tá escrito assim. Então, quando ele começa ali a fazer o trabalho ali no laboratório, ele vai aprendendo algumas palavras, porque as pessoas ali que estão acompanhando vai ensinando algumas coisas para ele, mas aí ele escreve porque ele sabe como a pessoa falou, tanto é que ele põe em caixa alta. E daí chega um momento que o Charlie é submetido à cirurgia, ele passa pela cirurgia. E daí nisso ele continua escrevendo ali seus relatórios após passar pela cirurgia e tal. E daí não é de início, assim, não é acordou, ele já está inteligente. É um processo ali do cérebro dele. E nesse processo, na escrita dele, você vai percebendo. E isso é muito, muito legal. Porque ele vai passando de raciocínios, de escritas mais simples para coisas mais complexas aos poucos. E você vai pegando ali em cada relatório a diferença, sabe? Não é brusco, é de repente, aos pouquinhos ali, ele já tá diferente. Você já percebe que ele conseguiu desenvolver isso. E isso é muito incrível. Aí eu vou parar por aqui na sinopse, porque senão aí eu chego lá pro final do livro. Como eu falei para vocês, nas percepções de um estudante de psicologia, eu conseguia perceber as emoções do Charlie ali em como ele se sentia. Não porque eu sou estudante de psicologia nem nada disso, mas aquilo ali me chamava mais a atenção. Eu não sei se chamou a atenção de você, que é o leitor. De como o Charlie se sentia antes dele ter o QI mais elevado, antes dele se perceber como uma pessoa mais inteligente, né? Ou antes dele ser mais inteligente ali de fato. Ele se sentia muito feliz em relação ao mundo, ele achava que ele tinha muitos amigos, ele achava que as pessoas gostavam muito dele, que todo mundo tinha muito carinho por ele e tudo mais. Mas depois que ele fica inteligente, ele percebe que as coisas não são tão simples assim. Que às vezes as pessoas que ele achava que era amigo dele não eram tão amigos assim, que as pessoas gostavam de estar perto dele para zombar dele, das dificuldades dele, da fala dele, de como ele pensava e tudo mais. E ele viu e ele começou a se sentir triste, muito, muito triste, assim, sabe? Quando ele percebeu esse choque, sabe? Dele ver a pessoa que ele passou ali, que ele convivia, por exemplo, no seu trabalho, no dia a dia, achando que era um amigo dele, ele tinha convicção disso. Depois que ele ficou inteligente, que ele conseguiu ter uma percepção diferente, ele viu que as pessoas não eram tão amigas dele assim,
e a tristeza dele, o sofrimento dele, sabe, de se sentir sozinho ali, que ele achava que ele não podia confiar em mais ninguém, que estava todo mundo sempre zombando dele, ele achava que todo mundo, o mundo inteiro, eles só o usavam para rir, para se divertir, só queriam estar perto dele para isso. E isso ele fica assim, ó, arrasado, transtornado, muito, muito, muito triste. Vi princípios ali de depressão mesmo. E é muito, muito triste, você fica muito emocionado, porque daí, a partir dali, quando ele vai tendo essas percepções depois dele ser inteligente, ele começa a lembrar, né? Ele consegue consegue recuperar suas memórias de maneira que façam mais sentido. Então ele conta como ele era tratado ali na família dele, através dos sonhos, quando ele vai sonhando e lembrando e tudo mais, ele vai contando pra gente fatos que aconteciam ali com ele, porque a família dele mandou ele para essa instituição e abandonou ele. Depois nunca mais ele viu a família dele, nunca mais nem ouviu falar. E daí ele foi acolhido ali por um pessoal, por um dono de uma padaria ali também, que deixava ele trabalhar lá para ele ter dinheiro, não precisar dormir, ficar na instituição. Então essa era o mundo dele, né? A instituição ali, as aulas e o pessoal da padaria, que era o trabalho dele. E daí ele vai relembrando as coisas que acontecia com ele antes dele ter essa mudança, sabe? De muitos anos atrás, da sua infância, da sua adolescência. E ele conta isso com muitos detalhes, e são detalhes pesados. Muitas coisas pesadas aconteciam com ele. Tem vários gatilhos, tem coisas que te deixam muito, muito triste, você fica muito arrasado. Porque ele era um ser muito vulnerável, sempre foi um ser muito vulnerável. E as pessoas se aproveitavam disso, ou até as pessoas não sabiam lidar com aquilo. E é bem pesado. O Charlie, ele achava, antes dele passar pela cirurgia, ele achava que tudo se resumiria, que a vida dele, todos os problemas dele se resolveriam se ele fosse uma pessoa mais inteligente. E isso fazia ele ser muito esforçado ali nas aulas dele, que foi até o que fez a professora se sentir mais, chamar mais atenção dela, né, para isso, porque ele realmente ele era mais esforçado ali do que os outros. Porque ele tinha muito essa vontade de ser inteligente, para ele ter mais amigos, ele fala, para ele conseguir viver e não dar trabalho para as pessoas, porque às vezes ele achava que ele dava trabalho para as pessoas que ele convivia, ele achava que dava trabalho para a mãe dele, para o pai dele, que por isso que ele não estava junto deles, que ele sentia muita falta e tudo mais. E daí, quando o Charlie ele tem essa transformação, ele fica uma pessoa mais inteligente, com um QI, assim, ele vira um gênio, tá? Realmente, ele vira um gênio, ele tem capacidade muito, muito, muito maior, sobre-humanas do que ele consegue fazer, sabe? E daí, depois que ele fica inteligente, ele percebe que não é a inteligência que vai trazer ele para ter mais amigos, que não é só isso que faltava na vida dele. Porque o ser humano, ele tem vários outros aspectos. Ele tem um aspecto social, ele tem um aspecto ali do intelecto dele, ele tem um aspecto de coordenação motora, de facilidade para fazer várias outras coisas. E cada coisa ali tá divididinha, sabe? Às vezes uma tem relação ali com a outra, mas não é uma que vai fazer a outra acontecer. Não sei se dá para me entender mais ou menos assim. Mas a inteligência não trouxe para ele os amigos que ele queria, porque ele começou a perceber as pessoas como elas são de verdade, sabe? Antes ele tinha a percepção, as reflexões mais simples, como eu disse. Quando ele consegue enxergar as pessoas e como elas são de verdade, ele vê que todo mundo tem problemas, as pessoas têm os seus traumas, cada um é do seu jeito, cada um lida com as coisas do seu jeito. E as pessoas não são legais o tempo todo, 24 horas por dia. As pessoas ali têm no seu dia, tem problemas, tem questões para resolver e tudo mais, e ninguém vai ficar tratando ele bem o tempo todo. Mas as pessoas também não tratavam ele de forma legal, porque depois que ele ficou muito inteligente, as pessoas que ele estava acostumado a conviver se afastaram dele, o que fez ele perceber que antes as pessoas gostavam de ficar do lado dele porque ele era inferior a elas, né? Ele tinha o QI mais baixo, né? Inferior a elas, assim, elas achavam isso, né? E daí elas usavam para se sentir melhores, estar do lado do Charlie, poder zombar deles, elas se sentiam muito inteligentes, elas se sentiam muito bem. Esse é o ponto de vista dele. E depois que ele ficou mais inteligente, as pessoas não gostavam mais de ficar do lado dele porque elas se sentiam burras, porque ele era mais inteligente que todo mundo, mais inteligente até que os médicos, as pessoas que fizeram a cirurgia nele, o tratamento ali nele.
E daí as pessoas se revoltavam contra ele porque ele tinha várias outras opiniões sobre os trabalhos, sobre as questões, sobre o que as pessoas pensavam. E as pessoas às vezes percebiam que aquilo ali que ele estava falando fazia sentido e elas se sentiam inferiores. Então elas achavam ele até arrogante, falaram para ele que ele parou de ser aquela pessoa doce que ele era antes, que ele se transformou numa pessoa arrogante, que se achava melhor que todo mundo. Mas não acho que era isso, sabe? Eu acho que realmente ele tinha pensamentos e ele queria compartilhar aquilo ali, ele queria poder conversar com as pessoas. Mas aí chega um momento que ele vê que ele não consegue conversar com ninguém, porque ninguém entendia as ideias dele, ninguém entendia, ele não as pessoas não conseguiam suprir os pensamentos dele, ele ia à troca, sabe? Ele ia conversar, por exemplo, sobre política, que ele teve assim, um raciocínio super genial que ia resolver um problema de um país, mas ninguém conseguia fazer essa troca com ele. E daí ele falava que era uma perca de tempo, sabe, de conversar com as pessoas. E nisso deixou ele cada vez mais isolado, cada vez mais sozinho, cada vez mais triste. E para finalizar, eu quero ressaltar um ponto aqui que foi o que mais me chamou a atenção, dos pontos, né? Vão ser 2 pontos aqui rápidos. Que mais me chamou a atenção ali no livro é que o Charlie ele é passado por vários testes ali psicológicos mediante ao tratamento, né, tanto antes da cirurgia como depois. E um dos testes principal ali que ele até fala, sabe, primeiro ele fala com o nome errado antes dele ter passado pela cirurgia e depois ele fala com o nome certo, porque ele é passado pelo teste 2 vezes, que é o teste de Rorschach, que eu tive ele no ano passado ou no ano retrasado, agora não me lembro, na minha faculdade, que é um teste de percepção ali, onde é apresentada imagens para o paciente e ele tem que falar o que ele acha que aquela imagem representa, só que a imagem são borrões de tinta. E daí você vai falar o que você está vendo ali através daquelas imagens. E primeiramente o Charlie não consegue ver nada, sabe? Ele não consegue ter a imaginação, ele não consegue ter uma percepção, e isso deixa ele muito frustrado. E depois, quando ele passa pelo teste de Rorschach mais uma vez, se não me engano ele passou 3 vezes, 2 ou 3 vezes. Mas depois dele ter feito a cirurgia, quando ele passa, sabe, você perceber a imaginação dele, a percepção dele, de conseguir falar ali agora o que ele está vendo através daquelas imagens e de como ele se sente vitorioso agora, de conseguir entender. Porque ele antes que achava que o teste era uma bobagem, que o teste não fazia sentido nenhum, que o teste era usado para zombar dele e tudo mais. Mas não, o teste realmente tem sentido, vai mostrar ali alguns aspectos da percepção ali da pessoa, do ser humano, do paciente que está passando por isso. E é muito legal a hora que eu vejo ele falando dos relatos do teste, sabe? Que foi um teste que a gente aprendeu, que a gente se dedicou muito. É muito foda pra mim. É por isso que eu falo, você é estudante de psicologia ou você é psicólogo formado que já leu esse livro, conversa comigo, vamos conversar. Eu preciso de alguém pra gente trocar essas ideias. E para finalizar, um outro ponto da psicologia ali que ficou muito claro para mim, da psicologia não, né, que a psicologia responde, que a psicologia já relata sobre, né, que é o Charlie, ele, depois que ele fica inteligente, ele percebe uma paixão pela professora, essa professora que recomenda ele pro teste, que dá aulas para ele e tudo mais. E só que ele não consegue, depois que ele fica inteligente, ter relações, mesmo eles querendo, ele querendo, ela querendo, mesmo ele querendo muito. A hora que ele chega perto dela, a hora que ele abraça ela, ele sente um embrulho, um enjoo, uma coisa muito forte no estômago. E ele passa mal, ele desmaia e tudo mais. E isso faz total sentido quando ele conta que quando ele era pequeno, mais novo, por volta dos seus 13 anos de idade, a mãe dele, como ele era uma criança que não tinha noção das coisas, né? Ele chegava perto de uma menina, às vezes ele ficava excitado, às vezes ele tinha reações mesmo, ele gozava nas calças, ele realmente ficava excitado, ele sentia desejo por outras pessoas. Isso sendo a irmã dele, sendo uma colega de escola, sendo uma criança da rua. Ele não tinha essa noção, ele não conseguia evitar, não era culpa dele. Ele não fazia nada, ele não atacava as pessoas, mas aquilo acontecia no corpo dele. E quando a mãe dele via isso, ela espancava dele chegar a desmaiar mesmo. E toda vez que ele sentia isso e que ela percebia isso, ela fazia isso. Ela batia nele, espancava ele, deixava ele de castigo. E o que isso significa? Refletiu lá na frente, ele foi condicionado. Ai, delícia entender isso. Ele foi condicionado, que é um termo ali muito usado pelos behavioristas, que é uma linha de pensamento ali, de
de atitudes ali ligados à psicologia, que é onde a gente consegue, que é onde os behavioristas acreditam que as pessoas conseguem ser condicionadas, a gente consegue condicionar a pessoa ali a fazer o que você quer, ou o que a pessoa mesmo quer. Quando, por exemplo, um cachorro, você quer que ele sente quando você mostra o biscoito para ele. Então isso é um condicionamento, porque você sabe que se você mostrar o biscoito para o cachorro, ele vai sentar automaticamente. Às vezes você nem precisa falar nada. Só de você mostrar o biscoito para ele, o cachorro senta. Isso é um condicionamento. E isso me lembrou muito no filme ou no livro, né, do Laranja Mecânica. Vocês já assistiram? Aonde o personagem ali, que é um criminoso, que é um devasso, que ele faz várias coisas ali que são fora da lei, os responsáveis ali, os cientistas, os policiais, eles pegam um personagem principal e condicionam ele, colocando ele numa espécie de uma cadeira com os olhos bem abertos numa tela de cinema, onde ele via cenas de estupro, de abuso, de violência muito grande, e enquanto ele assistia aquelas cenas, eles davam gotas de um remédio que fazia ele ter embrulho no estômago. Então toda vez que começava uma cena de violência, ele sentia um embrulho muito forte no estômago ministrado por esse medicamento. Depois de muito tempo desse tratamento, quando soltaram ele na rua, quando ele pensava em fazer algum ato violento, ele sentia esse embrulho no estômago e ele passava muito mal, ele caía, ele desmaiava, e nisso ele foi condicionado. E é isso que estava acontecendo ali com o Charlie. Ele levou muito tempo para ele conseguir ter uma relação ali com a pessoa que ele amava, porque ele achava que estava fazendo algo impuro, que ele achava que estava fazendo algo que não pudesse. Enfim, foram todas essas percepções que eu consegui ter através do livro. Foi uma leitura realmente muito emocionante para mim. Eu dei 5 estrelas, então não tem como. Esse livro ele vai estar nos meus favoritos desse ano, com certeza. Como que eu não li ele antes, é tudo que eu consigo pensar. E eu quero muito que você leia, se você ainda não leu. Se você já leu, me deixa aqui nos comentários como que você se sentiu, como que foi sua leitura. Se você teve algumas dessas percepções parecidas com a minha, ou se você teve outras percepções, o que é muito legal, que eu vou adorar saber também. Não deixa de me seguir lá nas minhas redes sociais, como eu te pedi. E no começo desse vídeo, se inscreva no canal, tá? Não deixe de ser inscrito, compartilha o vídeo com outras pessoas também, para que mais pessoas conheçam o canal e a gente consiga crescer cada vez mais. Agradeço muito você ter assistido até aqui e até mais!